Vamos de notícia aqui no Raiz Tricolor, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora. É obviamente a notícia que todo mundo tá falando, que todo mundo tá comentando, que todo mundo tá reverberando, tem a ver com o André, o jogador do Fluminense. Fez uma cena de despedida praticamente na última semana. Deixou todo mundo, como diria o Away, né? Todo mundo perplexo, né? Depois daquela sua cena lá parado no campo, olhando, enfim, todo mundo achando que o cara ia embora e etc. E aí, não satisfeito com isso, hoje o André, em meio a toda essa questão, vai na sua conta do Instagram e começa a postar fotos como essa daí. Ele postou há cerca de 3 horas atrás uma foto da final da Libertadores, ele com a taça de campeão. E aí todo mundo ficou desesperado. Falou, meu Deus, o que o André tá postando aí que eu não tô entendendo nada? Aí, pra piorar a situação, vai o nosso amigo Cauã Elias e deixa o coração do tricolor ainda mais desesperado, postando ele essa foto aí logo depois. Ele com o André ali num gol marcado por ele contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Quem tá ali é o André, inclusive tá marcado aqui. Todo mundo ficou naquela, né? Beleza, isso é a despedida do André. O André foi vendido e ninguém tá sabendo de nada. É isso, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Todo mundo entrou em desespero, mas calma, tá? O cenário do André, segundo a matéria do GE. Globo, é a seguinte: o Fulham saiu da negociação, isso aí já tinha sido informado. Mas há uma expectativa de que outro clube inglês envie proposta pelo volante, tá? É essa a notícia atualmente. É de que se está na expectativa, que o Fluminense acredita que até o final da janela uma nova proposta possa chegar. Essa semana saiu uma matéria no Trivela, eu até cheguei a comentar por alto aqui, porque eu não achei que valesse um comentário tão forte assim. Mas acho importante reverberar agora de novo. De que é esperada a saída do André, mas ele não tem nenhuma proposta. O que eu interpreto disso? Se é esperada a saída e não tem nenhuma proposta, eu interpreto que o Fluminense, e aí talvez o Fluminense, talvez o jogador, mas uma dessas partes da engrenagem ou até as duas, está desesperada para que chegue propostas. Porque quando isso chega na imprensa, a gente sabe como funciona isso também. Quando isso chega na imprensa, isso reverbera. Porque isso já tá... Eu usei a palavra reverberar algumas vezes aqui já nesse vídeo, né? Enfim, já se propaga muito mais. E a gente sabe que isso acaba tendo consequências também. Já teve um perfil fake lá da Índia que já divulgou que o Liverpool ofereceu 16 milhões de euros. Não tô falando que a notícia é fake, tô falando que o perfil é fake. Então não dá para levar crédito na notícia, né? Enfim, o fato é que a gente vai chegando ao final de agosto e parece que o mercado não quer pagar aquilo que o Fluminense estava irredutível em receber pelo volante camisa 7. Nessa sexta-feira vem a última cartada do Fluminense e do jogador. Se o nome do André estiver na lista do Dorival Júnior, isso dá uma propaganda ainda maior no nome dele, dá uma moral ainda maior para poder ter voltado à seleção brasileira e com isso ter também ali o seu nome com um pouco mais de moral para o mercado chegar pagando. O Fulham a gente já sabia que tinha desistido desde o momento que eles contrataram o outro volante lá por 25 milhões de libras, justamente o valor que eles queriam pagar no André. 25 milhões de euros, perdão, né? E o Fluminense queria 25 de libras para dar 30 de euros. A gente já sabia que estava de fora. O André vai sair ou não vai? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe nesse momento. Porque, repetindo, se não tem propostas pelo André, não há expectativa de saída, tá? Eles estão na expectativa de que se chegue uma proposta. Isso, para mim, tem nome, né, muito claro que é desespero. Aí, novamente, eu não sei se isso é dentro do Fluminense ou do André, mas a análise faz sentido. Né, se todas as apurações dão conta de que estão na expectativa de chegar a proposta, mas que nesse momento não tem proposta nenhuma, é porque essa venda precisa acontecer. O André meio que justificou ali, ou justificaram para ele, alguma coisa assim, de que as fotos que ele postou agora são porque é quinta-feira, e aí existe ali uma corrente na rede social, né, de você na quinta-feira postar o TBT, né, como se fossem as lembranças da quinta-feira. Em inglês. E aí, enfim, ele postou só lembranças do título da Libertadores do ano passado.
Enfim, não tem nada demais ali nesse ponto, não. Mas a gente vai continuar de olho, porque a qualquer momento pode chegar uma proposta e o negócio acontecer assim. Mas, dessa vez, não me parece ser notícia atrasada, não. Parece que o cenário mesmo, pelo que eu andei olhando, confirmando essas notícias que saíram mesmo no Trivela e no GE. Globo. Não há qualquer proposta até esta quinta-feira na mesa pelo André. Só sondagens, contato, mas nenhuma proposta. E aí, obviamente, não tem como acontecer uma venda. Falando de outro assunto, antes de falar de outro assunto, deixa eu falar da Golcase, cara, olha só. Tem um copo térmico aqui do Fluminense. Ah, Gabriel, mas essa camisa dá azar. Mas isso aqui não é uma camisa, isso aqui é um copo. E é muito maneiro, por sinal, tá? Ó, dá pra personalizar, Raiz Tricolor 10. E aí, eles estão com um cupom diferente, cara. É só pra usar até o sábado, agora, dia 24. E não é propaganda igual da TechPix lá que falava pros 3 primeiros que ligarem e era pra todo mundo. Não, é só até sábado mesmo, dia 24. Que é o cupom Frete Jornada. Tudo junto. Frete Jornada. O que esse cupom te dá? Além do desconto nos produtos da Golcase, copo térmico, garrafa térmica, capinha também, a capinha personalizada do Fluminense, tem powerbank, tem um monte de coisa, bolsa, mochila. Além disso, de te dar desconto, ele te dá frete grátis se você for do Rio de Janeiro e um frete por um valor baixo fixo para o Brasil inteiro. Então, se você mora fora, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, você mora em Mato Grosso do Sul, seu frete não vai ser muito caro. Vai ser um frete de valor fixo. Então aproveita, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar um pulinho lá na Golcase. Vamos lá para outro assunto aqui, para a gente poder fechar esse vídeo. É um assunto que acabou reverberando na... de novo, cara? Que isso? Comente aqui embaixo a palavra reverberando. Só comente isso, tá? E aí quem chegou até essa parte vai entender o porquê. Que loucura que eu tô falando tanto essa palavra. Voltando aqui. Essa notícia acabou não repercutindo tanto em meios tradicionais, mas o Vilela, do canal Vilela Viajante Tricolor aqui no YouTube, soltou numa live ontem à noite uma informação sobre o Marcelo, tá? E aí, para quem me acompanha sempre aqui, sabe que eu tenho fontes que eu, enfim, dou credibilidade ali, atesto, na maioria das vezes, fontes relacionadas a jornalistas que seguem ali a lógica de publicação, enfim. O próprio Vilela fala mesmo que ele não é jornalista, que ele, se ele tiver que, ele até fala isso na live dele lá que eu tava assistindo, se tiver que esconder uma notícia pro bem do Fluminense, ele esconde também, não fala, então, enfim. E aí, mas ele diz na live dele que o Marcelo tem uma lesão de grau 3, que é essa lesão que o Fluminense está divulgando como dores na perna. Para entenderem o que é a lesão muscular de grau 3, ele se lesionou naquele chute de fora da área que ele deu, né? Entrou, passou 2 minutos, chutou de fora da área, saiu. Uma lesão de grau 3 é uma lesão muscular do maior grau. Ela demora ali em torno, para um jogador saudável, bem, em torno de 1 mês e meio, 2 meses, talvez, para poder voltar a jogar. Isso pensando, tipo, num Caio Paulista, que era um cara fisicamente muito bom, seria mais ou menos isso. Bem, se fosse isso, o Marcelo só voltaria agora lá pro final de outubro, enfim, seria esse o cenário. Com essa lesão de grau 3, por exemplo, o Marcelo, que saiu, né, no último jogo que ele atuou, saiu ali andando, foi depois, como eu falei, foi num chute de perna esquerda ali de fora da área, na partida que a gente estava jogando aqui no Rio de Janeiro contra o Juventude, né, no jogo de volta da Copa do Brasil, ele sentiu ali no dia 7 de agosto. E aí, assim, ele não estaria treinando ainda, só que depois que o Vilela soltou isso daí, algumas pessoas já estavam comentando nas redes sociais, o próprio Marcelo postou no Instagram dele uma foto de hoje, ou pelo menos naquele, botou ali como se fosse de hoje, botou quase lá, postou às 6 horas em relação ao horário que eu tô gravando esse vídeo, que é ali por volta de 11 e de 10h45, e o Fluminense, pela programação, treinou hoje de manhã mesmo no CT. Ele postou uma foto escrito quase lá, mostrando as chuteiras dele ali no vestiário lá do CT Carlos Castilho. Por que faz sentido ainda ele mostrar as chuteiras? Porque quem tá lesionado com uma lesão muscular ou treina de tênis, não treina de chuteira. E, bem, o Vilela gravou um vídeo pro Instagram dele depois, falando
que o Marcelo Armed, que é o assessor de comunicação oficial do Fluminense, entrou em contato com ele e disse que o jogador já está na transição para o trabalho de campo, que não é lesão muscular de grau 3, enfim, o Vilela, veja lá no Instagram do Vilela que você consegue ver o vídeo inteiro, dizendo isso, e o Vilela bancou ali a notícia dele, falou, olha, ele inclusive reforça no ponto, né, de que ele que deu a notícia ali algumas consideráveis horas antes do Marcelo assinar com o Fluminense, ele estava propagando, o Marcelo é anunciado às 12 horas, ele já estava falando isso desde o início da manhã, onde ninguém falava nada, então ele tinha fontes ali sobre o Marcelo de fato, e ele bancou, falou, olha, então vamos ver quando que o Marcelo volta a jogar. Então, o fato é que a gente precisa ter retornos, né, nesse fato. Hoje as negociações com o Fuentes, né, principalmente o lateral esquerdo, estão ali em compasso de espera, de descobrir valores, e vão ter que ter uma pressa aí para o Fluminense acertar com o lateral esquerdo do Júnior. E vale a lembrança, pelo regulamento, o Fuentes, como entrou em campo pelo Júnior nas oitavas de final da Libertadores, ele não pode jogar as quartas pelo Fluminense, porque é considerado como fase final, né, das oitavas até a final, ele não pode atuar por dois clubes. Então, a gente precisa do retorno do Marcelo, porque a gente já viu que o esquerdinha enfim, tem 18 anos, está sujeito aos problemas ali da idade, né, também. E o Diogo Barbosa vai ficar de fora, no máximo ele volta sem ritmo para a semifinal da Libertadores. Se a gente passar, claro. Então, Marcelo precisa voltar, tomara que volte o mais rápido possível, que não seja de fato, e fica sempre aquele adendo, né? Obviamente, eu sou totalmente contrário a qualquer divulgação de uma notícia falsa para que se resulte numa informação verdadeira. Do tipo, não tô falando que o Vilela fez isso não, tá? Só para deixar claro, vocês vão entender meu ponto. Vamos divulgar que o Marcelo tá com um problema sério aqui de uma doença X, para o Fluminense virar público e falar, não, gente, ele tem lesão muscular grau 2, não tem nada a ver com isso. Eu sou totalmente contrário a essa prática porque tem gente que faz isso. Agora, por outro lado, o Fluminense mentiu sobre Matheus Ferraz, sobre Alexander. O Fluminense mente descaradamente. Mentiu no caso Evanilson também, da questão dos valores. Fala uma coisa e quando todo mundo descobre que é outra, o Porto anuncia e tem que... Então assim, o Fluminense mente. O Fluminense omite também. O que é dores na perna? O Marcelo tem lesão, não tem lesão, ele está só sentindo dores. Ele diz que está sentindo dores, mas não detecta lesão nenhuma no exame. O Fluminense mente e o Fluminense omite. Então, vai ficar sujeito também a esse tipo de coisa. Se fosse uma comunicação que soubesse trabalhar com o torcedor e com a imprensa, teria uma facilidade muito melhor para que até mesmo quando surgem algumas coisas absurdas, boatos, etc., principalmente dessa área física, o torcedor não acredite, porque o clube divulga, o clube informa, o clube tem credibilidade. O fato é que hoje o Fluminense, para com a torcida e para com a imprensa, não tem a menor credibilidade naquilo que ele informa oficialmente. Enfim, tamo junto. Hoje tem a definição, né, dos outros dois das oitavas da Libertadores, Flamengo e Bolívar 9h30, 9 horas, São Paulo e Nacional do Uruguai. Flamengo e Bolívar é 9h30 ou 9 horas? São Paulo Nacional sei que é às 7. Que horas a gente vai torcer pro Bolívar ali passar? 9h30 da noite. Tamo junto, até a próxima, deixa o like, se inscreve, valeu.